Olá, boa noite. Eu sou Josi Braga, sou educadora parental. Estou aqui mais uma vez nas nossas quintas-feiras, né? Todas as terças e quintas nós estamos aqui, sempre conversando e sempre debatendo sobre temas relevantes à nossa vida familiar, à nossa vida profissional, o nosso entendimento entre filhos e mães, pais e filhos, enfim, a gente está sempre aqui conversando sobre algum projeto familiar, algo que possa melhorar ainda mais a tua vida nas 8 áreas essenciais. Né, que é o comportamento, que é a família, que é a interação, que é o tempo com os filhos. Então, gente, que bom que a gente está aqui mais uma vez. Hoje eu convido vocês a falar sobre relacionamentos. Então, a importância, né, que da gente receber e da gente dar um velho e bom feedback. Né? É uma ferramenta muito importante que pode e deve ser usada com muita cautela, que pode e deve ser usada com muita frequência para que a gente consiga, né, ter um bom relacionamento com a nossa família, ter um bom relacionamento com os nossos colegas de trabalho, ter um bom relacionamento com todas as pessoas que convivem, que estão próximas a nós. Então, o feedback, ele é uma arte de dar e de receber informações. E ele deve servir para enriquecer essa relação de troca dentro dos relacionamentos. Seja nos relacionamentos entre marido e mulher, seja nos relacionamentos entre pais e filhos, seja nos relacionamentos de trabalho. Enfim, o feedback ele tem que ser aproveitado da melhor forma possível, você tem que saber dar, mas também tem que saber receber, é uma via de mão dupla, né? E a gente precisa entender algumas questões muito básicas, mas que fazem a gente ter esse bom entendimento nos nossos relacionamentos. Então, nunca, jamais receba o feedback como uma crítica. É um feedback, ele não é uma crítica, ele tem um intuito de levar uma informação mais precisa para aquela pessoa. Muitas vezes a gente foca muito, né, nessa questão de solucionar um obstáculo, solucionar um problema, e às vezes a gente deixa de enxergar todo o entorno. Então, muitas vezes, quem está de fora tem muito mais possibilidades de enxergar esse entorno da gente, de dar uma boa colaboração, né, de nos ajudar a enxergar, às vezes, algumas pequenas coisas que fogem ao nosso controle, que fogem ao nosso entendimento. A gente está tão focado em determinado assunto que a gente, às vezes, acaba esquecendo de ver, né, de expandir a nossa visão em outros lugares que podem, em outras decisões que podem ser tomadas e que podem nos ajudar. Então, o feedback ele não deve ser recebido como uma crítica, e sim como um auxílio, como uma ajuda, né, como algo que vem a complementar aquele teu momento, né, aquela tua resolução, né, aquela tua necessidade. Não fique na defensiva, saiba receber esse feedback, né? A pessoa que está falando para você, né, muitas vezes ela tem um intuito, e na grande maioria das vezes, acredito eu, ela tem o intuito de te ajudar, né, que você consiga perceber aqueles pequenos atalhos que você não tem conseguido ver. Né? Então, ela está ali no intuito de te ajudar, de dar para você a mão, de poder contribuir de alguma forma com aquela resolução, com aquele momento que você está passando. Não se sinta humilhada ou envergonhada. Né? Receber a mão, receber o auxílio de alguém, receber a ajuda de quem quer te ajudar, não é um motivo para se sentir humilhado, não é um motivo para se sentir envergonhado. Pelo contrário, né? Quando você recebe um auxílio, quando você recebe um apoio, quando você recebe a ajuda de alguém, você tem que se sentir feliz, você tem que se sentir grato, você tem que desenvolver dentro de você um sentimento de gratidão, né? Aquela pessoa, ela veio me dar um feedback, ela veio me dar um apoio porque ela viu que eu estava precisando. Então, ela me estendeu a mão no momento que eu estava precisando. Então, quando o feedback ele é feito da forma correta, nas suas particularidades,
particularidades, num ambiente em que só esteja você e aquela outra pessoa, ou você e outros envolvidos que tenham a ver, né, com aquele determinado assunto, ele não tem porquê, você não tem porquê se sentir envergonhado, você não tem porquê se sentir ofendido. Você deve sim se sentir grato por aquele momento, grato por aquela ação, grato por aquela mão que está estendendo para você uma ajuda e uma possibilidade. Se esse feedback ele for corretamente aplicado, o intuito dele vai ser completamente o oposto, né? Você vai estar estimulando aquela pessoa, você estimula aquela pessoa a perceber e a aceitar aquelas coisas que ela não estava percebendo, né? Como eu citei, às vezes a gente foca muito em algo e esquece de olhar o entorno. Às vezes a solução ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Só que a gente foca tanto em outras possibilidades que às vezes a gente deixa o mais fácil, o mais simples, né, que poderia resolver o nosso problema da melhor forma possível, passar, porque a gente foca tanto em outras preocupações, em outras necessidades, que às vezes a gente deixa de trilhar por um caminho muito mais simples e que vai resolver nosso problema muito mais rapidamente. A gente tem que sentir-se encorajado e encorajado a encontrar soluções, a melhorar. O feedback ele tem que ter esse intuito, né? Ele tem que dar àquela pessoa que está recebendo uma motivação, um encorajamento. Olha, você não está vendo isso aqui, mas você tem capacidade, você tem condições de resolver esse problema. Eu estou te dando uma mão porque eu percebi que você está muito focado em outras trajetórias, mas essa aqui parece bem mais simples, e se eu puder te ajudar, e eu estou aqui, eu estou disponível, né? Você tem condições de fazer isso. Então, essa é a motivação e esse é um verdadeiro intuito, né, de se aplicar um bom feedback. Você precisa fazer com que o outro compreenda e assuma as suas responsabilidades. Responsabilize-se por todas as suas ações e adote uma postura proativa, porque a responsabilidade da sua vida é sua. Você tem que ser e precisa ser uma pessoa proativa, né? Só a resolução dos seus problemas só depende de você. Você precisa dominar a tua vida, você precisa tomar as rédeas da tua vida e se responsabilizar pelo que realmente é importante para você, né? Muitas vezes a gente reclama muito dos problemas que ocorrem na nossa vida, mas a gente não para e toma as rédeas, né? A vida da gente, ela é o que a gente faz. A vida da gente ela é um reflexo da nossa necessidade, ela é um reflexo daquilo que a gente vem trazendo lá atrás, é um reflexo daquelas pedrinhas que a gente vem trazendo nas costas. Então, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e nos responsabilizarmos, né, para que a gente consiga nos tornar pessoas proativas, pessoas que dominam a sua vida, né, pessoas que conseguem solucionar os seus problemas sem depender dos outros, né, sem estar esperando que o fulano resolva o meu problema, sem estar esperando que o ciclano vá resolver amanhã ou depois. Eu domino a minha vida, né? Eu decidi que eu vou fazer dias melhores da minha vida. Então, sou eu que tenho que me responsabilizar por isso. O feedback também, ele deve servir para ressignificar as experiências, ou seja, ele deve servir para se rever, para se repensar, para se reestruturar a sua interpretação dos fatos, deve servir para que você atribua um novo significado àqueles fatos. Né? Ele deve ser capaz de apontar caminhos mais produtivos, caminhos mais enriquecedores. Isso é fundamental para que o aprendizado possa acontecer. E o feedback tem que ser isso. Tem que ser uma forma de aprendizado. Tem que ser algo que você consiga aprender e evoluir com aquilo. Né? Ele não deve ser posto como uma crítica, ele não deve ser posto como uma desmotivação. Né? Ele deve ser posto como um aprendizado. E você que está recebendo também deve acolher aquele feedback como um aprendizado. Né? Eu não vi isso, né? Eu não consegui perceber a percepção que o outro lá de fora teve, mas eu vou me responsabilizar e eu vou aprender, né? Eu vou desenvolver ainda mais as minhas qualidades, né? Eu vou desempenhar
aquilo que eu não vinha desempenhando de uma forma melhor, de uma forma mais regular, de uma forma mais produtiva. Né? Então, o feedback, ele é um mecanismo, ele é uma ferramenta muito importante nas relações familiares. Né? Muitos conflitos dentro da nossa casa e dentro do nosso lar, eles começam pela falta de habilidade que nós temos, nós enquanto membros daquela família, que nós temos de dar e receber um feedback. Muitas vezes a gente, enquanto família, a gente quer que os nossos filhos, a gente quer que o nosso cônjuge, ele adivinhe os nossos pensamentos. Né? Eu estou chateada, eu quero que o meu marido perceba que eu estou chateada, eu quero que o meu filho perceba que eu estou chateada, mas eu não externei o motivo da minha chateação. O meu marido, ele não adivinha o que está se passando na minha cabeça. Né? Às vezes a gente convive muitos anos com uma pessoa e a gente acaba realmente percebendo muita coisa daquele tipo de comportamento, mas a gente não consegue adivinhar o que se passa, o significado, né, daquilo na cabeça da outra pessoa. Então, é preciso se externar valores, é preciso se externar emoções, é preciso que o outro compreenda por que eu estou falando, por que eu estou agindo daquele jeito, por que eu estou grosseira, por que eu estou agressiva. Né? É preciso que se coloque numa balança e que se coloque na mesa tudo aquilo, né, que tem nos afetado, tudo aquilo que tem contribuído para que o nosso comportamento esteja de uma forma ruim, né? Por exemplo, um filho que tem mudado o seu comportamento, né, de uma hora para outra, e que o pai não consegue entender, né? Que o pai fica naquela de achar que o filho está passando por alguma dificuldade, mas não chega, não externa. Meu filho, eu estou percebendo que o seu comportamento tem mudado. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque o seu comportamento está alterando o meu comportamento, porque o seu comportamento tem alterado a vida da nossa família. A gente, enquanto sua família, a gente está se sentindo constrangido, magoado, preocupado com o seu comportamento. Então, precisa entender o que é que está acontecendo com você. Em contrapartida, né, o filho precisa também receber esse feedback de uma forma compreensiva, mas também retribuir aquele momento do pai e dizer: pai, eu estou passando por isso, eu estou passando por um problema, né? Eu tenho um determinado problema que eu preciso da sua ajuda, mas se você não externar o que tem no seu coração, o que tem na sua mente, a outra pessoa não vai conseguir interpretar da maneira correta. A outra pessoa não vai conseguir entender o que é que está se passando dentro do seu coração, o que é que está se passando dentro da sua mente. E aí, quando você externa, quando você dá um feedback para o próximo, para o seu filho, para o seu cônjuge, para um ente da sua família, e ele também expõe, né, em contrapartida, quais são os motivos que têm levado àquela mudança de comportamento, vocês têm uma possibilidade muito maior de resolver, de solucionar esse contratempo. Né? O que é que eu posso fazer para te ajudar, meu filho? Né? O que eu, enquanto filho, digo: pai, o que é que eu posso, né, o que é que você pode fazer por mim para que a gente possa se entender, para que o meu relacionamento com você melhore, para que você saia, né, desse momento de indecisão, desse momento de preocupação. Então, se não os sentimentos não forem externados, se não houver um bom feedback, se o pai não conta para o filho, ou se o filho não conta para o pai, ou se o esposo não conta para a esposa, marido está acontecendo isso, ou se o marido não diz esposa, está acontecendo isso. Se a gente não usa esse velho e bom feedback, né, a gente não consegue compreender qual foi o significado que aquela outra pessoa deu àquele determinado evento. Então, a gente tem que aprender a falar. A gente tem que aprender a dizer, a gente tem que evoluir, né, nesse sentido de explicar para outra pessoa, para que ela compreenda, né, o que está se passando na nossa cabeça, o que está se passando no nosso coração. Isso é importante, né? O feedback deve servir para isso, para que você exponha as suas fragilidades e as suas necessidades, mas para que você também entenda a do outro. Então, muitos conflitos, eles começam, né, por essa falta de habilidade,
E a gente tem que entender o que funciona e o que não funciona nesse feedback. Então, para que a gente use o feedback como uma ferramenta transformadora, é necessário a gente prestar muita atenção no que fazer e no que não fazer na hora de usar. Então, a gente precisa, na hora de usar, encorajar, focar no aprendizado, criar confiança e criar cooperação, né? Eu não posso chegar para o meu cônjuge e dizer, marido, eu já vou acusando, eu já vou dizendo, marido, tá tudo errado, você não faz nada, você não compreende nada do que eu digo, você não me ajuda, você só atrapalha, né? Eu não, aí nesse momento não está havendo feedback, está havendo uma discussão, um atrito de interesses, e isso não pode acontecer, né? O intuito do feedback não é agredir, não é desmotivar, não é desencorajar. O intuito do feedback é justamente motivar, encorajar. Olha, aconteceu isso, a gente precisa resolver esse nosso problema. Eu sei que você tem condições de resolver, então a gente precisa agora sentar, botar todos os nossos problemas em cima da mesa e dizer, olha, isso está acontecendo, você combinou comigo, marido, de chegar tal horário, e chegou um horário muito superior e não me avisou, então a gente precisa, eu não me senti bem, eu me senti desencorajada, eu me senti fragilizada, eu estava preocupada porque o mundo está muito violento, uma série de coisas acontecendo, né? Então eu não me senti bem com esse seu tipo de atitude. Em contrapartida, ele vai te explicar e se dar um significado àquele evento e dizer o que foi que aconteceu, e isso deve ser o feedback. Ouvir, mas falar como você se sente. Dizer para a pessoa qual é o sentimento que você está sentindo, encorajá-lo, né, e fazê-lo com que ele compreenda que ele pode mudar e que ele tem muitas possibilidades de amadurecer e de melhorar. A gente precisa, no nosso feedback, sempre visar a solução dos problemas e o aprimoramento das habilidades. Não adianta um feedback feito anos depois, ou um feedback feito dias depois, quando você já não consegue mais lembrar o que foi que aconteceu, a outra pessoa já não tem mais clareza do que foi que aconteceu, né? A gente precisa focar em dar um feedback no momento exato, na hora que aconteceu. A gente precisa focar em resolver todos os nossos problemas na hora que acontecem. Então, aconteceu hoje, eu preciso receber um feedback, hoje eu preciso dar o feedback, hoje eu preciso solucionar o meu problema. Também não adianta eu chegar fazendo uma confusão, não adianta eu chegar cheio de incertezas, cheio de acusações, né? Eu preciso focar na resolução daquele problema, porque é aquilo que me interessa. Não me interessa brigar, não me interessa discutir, não me interessa agredir, me interessa solucionar. Então, se o meu interesse é solucionar aquele determinado problema, então é naquele problema que eu vou tocar, né? Se o meu interesse naquele momento é fazer com que o meu filho exponha as suas fragilidades, então é nas suas fragilidades que eu vou falar. Se aquele momento o meu intuito é de dizer o que eu estou sentindo, então é o que eu estou dizendo, é o que eu estou sentindo que eu vou dizer. E não focar em brigar, e não focar em outras coisas do passado, coisas que já aconteceram há algum tempo, coisas que às vezes a gente traz lá do tempo das cavernas para poder assombrar a nossa vida, para poder assombrar o nosso momento. A gente precisa entender que o que passou, passou, né? O importante é o que está acontecendo agora, a gente nos responsabilizarmos pela nossa vida, pelos acontecimentos do nosso dia a dia, e pelo nosso futuro. Então, se eu resolvo, se eu dou um feedback de boa qualidade dentro da minha família, com o meu filho, com o marido, então, eu estou solucionando um possível problema que pode se agravar ainda mais no futuro. Então, eu estou resolvendo um problema, mas eu estou com foco no futuro. Porque eu amo meu marido, porque eu amo meu companheiro, porque eu amo meu filho, e eu quero continuar dentro daquele relacionamento de uma maneira saudável, de uma maneira harmônica, de uma maneira amorosa. Então, eu preciso focar no que me interessa, e que é solucionar aquele problema. A gente precisa também entender que o feedback deve servir para aumentar a autoconfiança de quem está recebendo aquele feedback,
né? Então, se eu converso com o meu filho, se eu compreendo as fragilidades do meu filho, eu vou dizer, meu filho, você tem condições psicológicas, você tem condições de solucionar esse seu problema, eu vou te ajudar, a gente vai juntos resolver todas essas preocupações e todas essas interações que estão acontecendo entre você e a sua namoradinha, entre você e os seus coleguinhas, com você mesmo, porque às vezes o problema não está no relacionamento com outras pessoas, às vezes o problema é conosco mesmo, né? Às vezes a gente não se conhece, a gente não tem domínio das nossas ações porque a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é. E o primeiro passo para que a gente consiga resolver e solucionar todos os problemas da nossa vida é nos conhecermos. É termos foco em nós mesmos, é sabermos o que é que eu quero da minha vida, né? Qual é o caminho que eu quero tomar? Quem sou eu? Né? O que é que eu planejo para a minha vida? O que é que eu planejo para o futuro da minha família? O que é que eu planejo para o futuro do meu relacionamento? Né? É isso que você tem que focar, é isso que você tem que compreender. Se você não se conhece, se você não conhece as suas perspectivas, se você não sabe quais são os seus objetivos, muito dificilmente você vai conseguir solucioná-los. Você vai conseguir solucionar os problemas que te atormentam. Se você não se responsabiliza pela sua vida, se você não se responsabiliza pelos seus problemas, e se você realmente não sabe e não se conhece, você jamais vai conseguir resolver, vai conseguir matar esses monstros que estão aí dentro de você. Então, o primeiro passo para que você consiga solucionar todos esses teus problemas é se conhecer, né? Saber quem você é, saber qual é a tua missão, é entender qual é o teu propósito enquanto pessoa e enquanto família. O que é que eu quero para minha família? Eu quero viver em harmonia com meu filho, eu quero viver em harmonia com o meu cônjuge, eu quero viver em harmonia com a minha família, é isso que eu quero? Se eu quero, então eu preciso lutar por isso, eu preciso me responsabilizar por isso. Não dá para eu passar o resto da minha vida jogando em cima dos outros, né, as minhas frustrações. Não dá para eu viver o resto da minha vida responsabilizando o outro pelos meus fracassos. Não dá para eu passar o resto da minha vida pondo a culpa no outro, ou querendo que o outro resolva os meus problemas e as minhas indecisões. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender o que eu quero. Então, se eu quero viver em harmonia com a minha família, preciso me responsabilizar por isso, preciso fazer a minha parte. Preciso entender que eu sou responsável pelo bem-estar da minha família, eu sou responsável pela maneira como eu me relaciono com a minha família, eu sou responsável pela maneira como eu me relaciono com os meus filhos. Né? Então, não dá para dizer, o meu filho é muito danado, meu filho é muito respondão. Será se eu me responsabilizo pela minha parte nessa relação? Será se eu me responsabilizei desde o início na minha parte nessa relação? Então, a gente precisa fazer, né, parar e pensar e fazer uma retrospectiva, né, trazer lá do passado, se eu tenho cumprido com as minhas responsabilidades, se eu sei o que eu quero, se eu fui uma mãe presente, se eu não taxei o meu filho com determinados apelidos, se eu não taxei o meu filho de tagarela, se eu não taxei o meu filho de irresponsável, se eu não taxei o meu filho de desarmônico, se eu não taxei o meu marido de uma pessoa que não me ajuda, que não prospera, que não... Então, eu preciso entender essa parte, eu preciso fazer a minha parte. Né? Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento, porque você precisa saber de onde você veio e para onde você vai, que é o mais importante. Então, se você não sabe de onde você veio e muito menos para onde você vai, então qualquer lugar serve. Você tem que aprender a viver com os fracassos, com a desarmonia, porque você não sabe para onde você quer ir. Então, você tem que ter entendimento da sua pessoa, do que você quer e do que você vai aceitar na sua vida. Certo? Então,
Voltando aqui para o feedback, a gente precisa ser sucinto, a gente precisa descrever o problema de forma clara, de forma objetiva, nunca ser evasivo na hora de um feedback, porque como eu disse para vocês, a pessoa não compreende, né, não entende o significado que eu dei para aquele evento, ele não sabe o que está se passando dentro da minha cabeça, ele não entende o que está se passando dentro do meu coração. Então, se eu digo assim, meu filho, você deixou a casa toda bagunçada, né, e já vou brigando, e já vou xingando, e já vou falando, chamando de irresponsável, dizendo que não tem responsabilidade. Então, ele pode dar N significados para aquela situação. O que é que significa você deixou a casa bagunçada? Né? Em vez disso, você tem que dizer, olha, eu notei que segunda, terça e quarta você deixou a toalha molhada em cima da cama, você deixou o seu sapato jogado próximo à cama, você deixou o banheiro todo molhado. Então, meu filho, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você colabore. Porque quando você faz esse tipo de situação, você atrasa a minha vida. Eu tinha outros compromissos, eu fiquei muito chateada porque eu tinha outros compromissos a cumprir e eu acabei me atrasando para esses outros compromissos, ou eu fui dormir super tarde porque eu tive que ajeitar essas coisas que são da sua responsabilidade. Então, a gente precisa que você entenda que eu estou chateada porque aconteceu isso. Então, deixe muito claro. Eu me lembro que agora há poucos dias, no episódio com a minha filha, com a Mariana, em que eu estava no horário de tarefa e eu estava super atarefada, porque eu tinha uma série de outras coisas para resolver. E aí eu dizia, Mari, vamos terminar a tarefa? E ela, né, naquela coisa das aulas online, da mamãe que me ajuda. Eu dizia, filha, vamos terminar a tarefa? E ela dizia, mãe, falta só um pouquinho, tem paciência. Né? E aí eu dizia, Mari, mas ainda falta isso, vamos voltar? Ela, mãe, só um pouquinho de paciência. Então eu disse, filha, eu tô super chateada com você, porque eu tenho uma série de outras coisas para resolver. Então, quando eu fico aqui falando para você e repetindo a mesma coisa, você não progride na sua tarefa, você está atrasando o resto do meu dia. Então, isso vai fazer com que eu durma muito mais tarde, e isso vai fazer com que eu atrase tudo que eu tinha me programado para fazer. Então, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você entenda que agora é o horário. A gente precisa fazer isso agora, porque se a gente não fizer, eu vou me prejudicar e eu vou acabar ficando muito mais cansada, eu vou acabar esticando muito mais o meu horário, né? Então a gente precisa resolver. E a minha filha só tem 8 anos. E ela disse, mãe, tudo bem. Então, se você tem outras coisas para fazer, vamos terminar logo isso. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. A minha filha só tem 8 anos. E quando eu exponho, né, os meus sentimentos, e quando eu exponho o que está acontecendo, e quando eu exponho para ela quais são os obstáculos, né, que eu tenho que cumprir, quais são as responsabilidades que eu tenho que cumprir, ela compreende. Né? Ela não. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa externar. Os nossos filhos, às vezes, a gente tem uma falsa impressão de que os nossos filhos eles não sabem interpretar o que a gente diz porque são muito pequenos, porque não têm uma maturidade ainda suficiente para entender. Mas os nossos filhos entendem, é a gente que nem sempre fala. Né? É a gente que acha que eles não percebem, mas eles percebem a nossa mudança de humor, eles percebem a nossa mudança de comportamento de uma forma maravilhosa, né? De uma forma inacreditável. Então, eles só precisam entender, né? A gente só precisa externar e fazer com que eles entendam. Então, meu filho, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitos problemas a resolver, preciso da sua colaboração, porque se você não fizer isso, isso e isso e isso, vai me atrasar, isso vai acabar me prejudicando. Então, externem,
Diga, o feedback é justamente isso, é você externar, é você ter empatia com você mesmo e com os seus sentimentos e demonstrar empatia com o próximo e saber receber o sentimento do próximo, né? Entender que essa troca ela precisa acontecer, né? Para que a sua família viva em harmonia, para que você tenha um bom relacionamento com o seu cônjuge, para que você tenha um bom relacionamento com seus colegas de trabalho e com todos os seus familiares. Então, dê espaço, né? Dê espaço para que a pessoa encontre a solução. Essa é uma forma de você estimular, né, a iniciativa, a responsabilidade, o aprendizado. E aí, quando você fala para o seu filho, você pergunta: e aí, filho, o que é que a gente pode fazer para que esse evento não volte a acontecer? Né? Como é que a gente pode resolver essa situação? O que é que eu posso fazer por você para facilitar, né? Para te ajudar a você não deixar mais o seu quarto bagunçado? Né? Você saiu com pressa, dia de segunda-feira, você tem algum compromisso na segunda? Então vamos fazer o seguinte: se você tem um compromisso na segunda, procura chegar um pouco mais cedo, você consegue. E tenho certeza que se você se programar, você vai conseguir resolver o seu problema e, em contrapartida, eu também estou resolvendo o meu. Né? Então, externa, compreende, deixa a pessoa se sentir compreendida, deixa a pessoa se sentir inspirada, motiva, diz para ela que ela tem condições de resolver, diz para ela a necessidade, explica para ela, faz com que ela compreenda que aquilo, né, aquela solução daquele problema, ela vai servir para ambos, né, vai ser bom para você e vai ser bom para o teu filho. Nunca deixe que a pessoa se sinta desmotivada, nunca diga, nunca enfatize a culpa daquela outra pessoa, nunca cria situações de confronto, de insegurança. Existem muitas pessoas, né, que deixaram de fazer grandes feitos, que desistiram de grandes projetos, né, porque foram desmotivados, porque se sentiram inseguros, não encontraram e na trajetória de vida deles, eles não encontraram uma pessoa que motivasse, que desse a mão, que acolhesse, né? Só ressaltavam os pontos fracos da pessoa, nunca ressaltavam os pontos fortes, né? E isso é um bom feedback. Você precisa dizer: olha, você tem condições de resolver, você é uma pessoa presente, você é um filho amoroso, você é um filho obediente, mas em contrapartida, você deixou isso e isso bagunçado. Então a gente precisa solucionar. Você tem condições de resolver. Né? Nunca mine a autoconfiança da outra pessoa, sempre motive, sempre bote ela para frente e faça isso com você também. Repita esse processo com você também. Motive-se. Você pode ir além. Só depende de você assumir a responsabilidade da tua vida, assumir a responsabilidade dos teus atos. Então, assim, existem pessoas que na hora do feedback, elas reclamam muito mais do que esclarecem, deixa a pessoa humilhada, deixa a pessoa sem entender o que é que está acontecendo, gritam, xingam, e isso não pode ocorrer. Né? Deixa a outra pessoa sem saída, duvidando da própria capacidade. Então, comece destacando os pontos positivos daquela pessoa, mostre para aquela pessoa que você reconhece o que a pessoa fez de positivo, o que a pessoa pode fazer de positivo, né? Diga para ela as suas qualidades, mostre para ela os seus pontos positivos. Às vezes você reconhece os pontos positivos da outra pessoa com muito mais facilidade, com muito mais clareza do que a própria pessoa, né? Às vezes a pessoa não se percebe da maneira que é, né? Então, quando você expõe aqueles pontos fortes da pessoa, quando você diz para outra pessoa as suas qualidades, muitas vezes você pega o outro de surpresa. E aquilo, né, depois que ele percebe que ele tem aquela qualidade, que o outro sabe perceber aquela qualidade, ele vai procurar melhorá-la ainda mais. Poxa vida, a minha mãe disse que eu sou uma pessoa obediente, né? A minha mãe disse que eu sou uma pessoa
que procura sempre, né, uma pessoa estudiosa, que procura sempre estar aprendendo coisas novas. Então, que legal que a minha mãe interpretou essa minha parte. Então, eu vou procurar ser melhor ainda, né? Eu vou procurar ser uma pessoa que procura mais novidades, que destaca, né, mais as suas habilidades. Então, eu vou fazer isso, né? Com cautela, né? Com habilidade. Especifique quais são os pontos que precisam melhorar, né? Diga qual olha, o seu objetivo deve ser melhorar isso, isso e aquilo, mas pontue, né? Não seja genérico, não seja superficial, pontue. Meu filho, meu marido, você precisa, eu constantemente tenho percebido, né, que você não está economizando da maneira correta, né? Então, vamos fazer assim, se a gente tem o objetivo de comprar um carro novo no ano que vem, então vamos, os dois juntos, vamos economizar? Seja específico, diga exatamente o que você quer da outra pessoa, externe exatamente o que você precisa receber do outro, diga com clareza para que a pessoa que está recebendo, né, aquele feedback, ela compreenda exatamente o que você quer dizer, palavra por palavra. Então, quanto mais específico você for nos seus feedbacks na hora de dar o seu feedback, mais a recepção dessa pessoa, o entendimento dessa pessoa vai ser maior, e maior a probabilidade de vocês conseguirem se entender, e maior a probabilidade desse feedback servir para ajudar e para estruturar a vida daquela pessoa. Né? Então, lembre-se, o feedback ele precisa ser dado em particular, somente com aquela pessoa, para que ela não se sinta humilhada, para que ela não se sinta ultrajada, e sempre motivando, sempre destacando os pontos positivos, né? Sempre especificando o que precisa mudar, sempre deixando muito claro todas os seus sentimentos, tudo que você espera daquela pessoa, todas as suas aspirações naquele momento, para que esse feedback ele sirva, né, para que a harmonia reine na sua casa, reine na sua família, reine no seu relacionamento com seu cônjuge, reine no seu relacionamento com seus filhos. Então, acredito, se a gente conseguir assim, agir dessa forma clara, se a gente conseguir agir dessa forma autêntica, se a gente conseguir nos responsabilizarmos pelos nossos atos, as pessoas elas vão acabar se acostumando a serem mais diretas com a gente, a serem mais proativas quando forem falar com você. E cá entre nós, esse é o sonho de toda a família, viver em harmonia com seus filhos, viver em harmonia com seu cônjuge, viver em harmonia na sua casa. É isso que a gente deseja. Então, não esqueça, descreva sempre o comportamento da outra pessoa exatamente como ocorreu, não faça juízo, né, de valores da outra pessoa, evite palavras negativas como você é muito ruim, você é muito mal, você me decepcionou, você é lamentável, você é péssimo. Exclua isso do seu vocabulário, total e completamente, né? Esse feedback ofensivo, esse feedback que humilha, esse feedback que traz a pessoa para trás, que desmotiva, ele deve ser excluído da nossa vida, ele deve ser excluído do nosso vocabulário. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Se eu não puder dar a mão, eu não vou desmotivar. Né? Se eu não puder colaborar, eu não vou tirar as habilidades daquela pessoa. Então, seja específico, nunca seja genérico, diga exatamente o que você espera, né? Quanto mais preciso e autêntico você for, mais a outra pessoa vai compreender quais são as suas expectativas, e isso é muito importante, né? Encare o feedback sempre como uma oportunidade que você está dando, tanto de dar, tanto de expor as suas necessidades, como de entender as necessidades do outro. Não use esse feedback como uma forma de expressar a sua raiva, de expressar as suas frustrações, né? Jamais jogue as suas frustrações no outro, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o outro nem compreende o que está se passando dentro da tua cabeça, principalmente os teus filhos.
né? Principalmente os teus filhos. Que os teus filhos jamais sejam um balde coletor das tuas frustrações. Jamais, jamais. Todos nós temos momentos ruins, todos nós temos momentos difíceis, todos nós temos nossas dificuldades. Mas isso não quer dizer que o outro tenha que pagar pelas minhas frustrações. Eu preciso me responsabilizar pelos meus comportamentos. Eu preciso me responsabilizar por tudo que acontece na minha vida. E não é justo, né, que o outro pague por algum problema que ocorreu no meu dia, que eu não tinha planejado. Não é justo que o outro pague por algum estresse, né, que tenha sido ocasionado no meu dia. Então, principalmente os nossos filhos. Os nossos filhos não podem ser os depósitos das nossas frustrações, de jeito nenhum. Eu estou frustrado, eu estou estressado com o meu trabalho, eu estou chateada com o meu cônjuge, mas os meus filhos não têm nada a ver com isso. Então, na hora de eu me relacionar com os meus filhos, na hora do meu tempo de qualidade com os meus filhos, eu tenho que deixar as minhas frustrações do lado de fora da porta. Os meus filhos, eles têm que ter um tempo de qualidade. A gente precisa fazer com que os nossos filhos compreendam a importância que eles têm na nossa vida, né, a importância que nós temos na vida deles, e principalmente, gente, crianças de 0 a 12 anos, eles estão no momento de construção, eles estão no momento de evolução. Então, tudo aquilo que você joga em cima deles, tudo aquilo que você responsabiliza eles, daqui a um tempo, isso vai causar um dano incrível na personalidade deles, isso pode causar crenças destrutivas aí para o futuro deles, né? Então, a gente precisa plantar uma sementinha no hoje. Os nossos filhos de 0 a 12 anos, eles estão frutificando, né? Eles estão né, nem frutificando, né? Eles estão nascendo, né? Eles estão começando a nascer. Então, a gente precisa ir lá e adubar com bons sentimentos. Não estou dizendo que a gente não deva ensinar e que a gente não deva orientar os nossos filhos quando estão fazendo algo que não é correto. Não é isso. O nosso papel é orientar. O nosso papel é dizer para os nossos filhos: meu filho, esse é o caminho certo. Meu filho, é por aqui que você tem que seguir. Meu filho, essas são as qualidades de uma boa pessoa. Meu filho, isso essa é a maneira correta de você tratar o outro. Com amor, com compaixão, com empatia. São os valores. Eu preciso ensinar os meus filhos o que são valores. Eu preciso ensinar os meus filhos a respeitar e a amar o próximo, né, a respeitar e a amar a Deus. É isso que eu preciso explicar, e é essa lição de vida que eu tenho que deixar para os meus filhos, né? São valores, são significados, são as missões e são os propósitos, né? E não tá jogando em cima dos meus filhos aquilo que deu errado na minha vida. Se responsabiliza pela tua vida, te conhece, né? Segura na mão dos teus filhos para orientá-los, né? E não para denegri-los de forma nenhuma, nunca. Enfim, lembre que o feedback, ele visa a mudança dos comportamentos da pessoa, né? Você está focando no que ele está fazendo e não no que ele é, né? Então, se eu estou focando naquilo que ele está fazendo, a minha orientação é a um determinado comportamento. A minha orientação é: meu filho, você deixou a casa bagunçada, e não a identidade dele, e não está chamando ele de preguiçoso, e não está chamando ele de inútil, e não está dizendo que ele não sabe fazer nada. O meu feedback precisa ser claro e objetivo, mas focado, né, na mudança de hábito dele, na mudança de comportamento dele, e não na identidade dele. A identidade da pessoa é outra coisa totalmente diferente. Preciso focar no seu comportamento e não na sua identidade. E isso é um bom feedback, né? No final, confirme com o outro se a pessoa entendeu tudo que você foi falado, se a pessoa compreendeu o compromisso que vocês firmaram, porque esse é o intuito, né? Eu botar na mesa todas as minhas necessidades, as minhas perspectivas, né? E ouvir do outro também quais são as necessidades e quais são as suas, né? As suas objeções, e depois
juntos a gente chegar a um consenso, a gente mudar os nossos comportamentos, a gente melhorar a nossa vida a dois, a gente melhorar a harmonia da nossa família. Então, a forma como você recebe o feedback e a forma como você dá o feedback, ela vai influenciar de maneira positiva, sempre, né, em muitos casos. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento na nossa vida a dois, na nossa vida enquanto família, para que a gente não perca, né, esse costume de dar e de receber o feedback. Então, gente, a gente sabe que as mudanças comportamentais, elas não acontecem do dia para a noite, não é hoje ou amanhã que o meu comportamento vai mudar, já que eu estou habituada a um determinado comportamento, mas até que essa prática familiar, né, ela se torne, né, um hábito que seja necessário, é a gente continuar insistindo, é a gente pedir o feedback, é a gente dar o feedback, é a gente confiar na nossa família, no nosso sistema familiar, é a gente confiar no nosso relacionamento enquanto casal. Então, a gente precisa insistir, como eu falei, nos responsabilizarmos pela nossa parte. Se eu me responsabilizo pela minha parte, e eu percebo que o meu entendimento com a minha família, que o meu entendimento com o meu cônjuge, que o meu entendimento com os meus colegas de trabalho também é de minha responsabilidade, e eu compreendo que o feedback, né, e que o externar, o expressar os meus sentimentos vai contribuir para aquele relacionamento, para que ele se torne harmônico, então eu preciso me responsabilizar, né? Eu preciso tornar aquele feedback um hábito. Preciso dizer constantemente, externar constantemente, né, as minhas necessidades, os meus sentimentos, aquilo que está se passando dentro de mim. Gente, então, eu espero ter contribuído de alguma forma para você que é mãe, para você que é esposa, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o que significa um bom feedback e, principalmente, eu espero muito que você que me assistiu hoje aqui comece também a fazer um feedback de qualidade dentro da tua família, nos teus relacionamentos, com os teus filhos, coloca em prática tudo que você aprendeu aí. E se você gostou desse conteúdo, vai lá no aviãozinho, compartilha com outras pessoas, me segue, né? Me segue no Instagram, me segue curte a página do Facebook, curte a página lá do YouTube. E a gente se encontra de novo na terça-feira. Então, a gente tem um encontro marcado todas as terças e quintas, às 8 da noite. Eu te espero de novo na próxima terça-feira. Um beijo muito grande, tudo de bom e fiquem todos com Deus. Até mais.